Fala, coloradagem, tá começando mais um Na Mesa com F5. Eu sou o Mu e tô aqui com o Fernando e com o Luan, criador de conteúdo, radialista, por vezes setorista, empresário, pai da Luana. Tem mais alguma coisa que você queira botar na tua bio? Tu deixou melhor do que de fato é a minha vida, então eu vou deixar assim. Então, beleza. É uma descrição do LinkedIn, né? Não, exatamente, só faltou ser em inglês. E, gente, hoje nós estamos reunidos para falar sobre aquilo que nos une. Olha só que frase bonita. A identificação com o Colorado. Então, vem com a gente e vamos dali. E agora, como tá sem jogo e a gente tá com poucas pautas, eu queria saber realmente de vocês o que fez vocês serem colorados assim como são hoje, né? De ir em todos os jogos ou estar presente, querer se envolver. Bom, eu vou começar já que eu sou convidado, né? Então, deixa eu falar. Eu falava em off aqui pro Mu e agora o Beira vai saber disso também, que eu não sei exatamente o dia, a hora, o local em que eu virei colorado. Isso é muito maluco, porque eu não tenho lembrança da minha infância de algum momento, algum jogo, alguma coisa que me marcou e que me deu estalo, cara, agora eu vou virar colorado. Eu tenho algumas teorias de como eu virei colorado e de como eu me apaixonei tanto pelo Inter. E é muito doido eu não lembrar disso. Eu lembro que quando eu era muito criança mesmo, assim, eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de jogar futebol, apesar de não ser bom o suficiente para ser um jogador que é convidado para todas essas peladas, mas não sou ruim o suficiente a ponto de ficar no banco de reservas e só jogar porque sou dono da bola. Então eu sempre gostei de futebol. E eu gostava muito de acompanhar. Eu lembro que quando eu era criança, ali por 5, 6 anos, eu era muito simpatizante do Juventude. Eu achava que, sei lá, pelas cores do Juventude, era um time legal, mas não me despertava aquele brilho nos olhos, assim. Era uma coisa engraçada. E uma das teorias que eu tenho... O Inter tinha... Eu fui criança na década de 90, né? Eu sou de 93, comecei a entender um pouco de futebol no finalzinho da década de 90, peguei aqueles anos terríveis do começo da década de 2000. Então, a partir daí, cara, eu comecei a olhar o Inter com sim, essa é uma das minhas teorias, né? Que eu comecei a olhar o Inter com um olhar de coitadinho. Tipo, putz, coitado desse time, né? Vou Poxa vida! porque, né? Se eu não fizer, quem vai fazer? Exatamente! Então, tipo assim, eu sempre fui um cara muito benevolente, sempre gostei, né, de tratar bem as pessoas, e eu senti às vezes pena, cara. Se esse podcast chega a estourar a bolha, eu acho que eu vou sofrer um hate na internet, mas isso não é um problema. Porque, cara, essa é uma das teorias que eu tinha quando era criança, tá? Tipo, poxa, coitado desse time, né? Ali no começo dos anos 2000 quase foi rebaixado e tal. Mas depois, logo depois disso, o Inter se reestruturou e ganhou tudo que ganhou, e aí reforçou mais o meu coloradismo. Outra teoria que eu tenho sobre como eu virei colorado é que, assim, todos os meus amigos de infância, absolutamente todos os meus amigos de infância, eram gremistas. Dos 10 caras que eu andava, porque daí era fácil ser gremista naquela época ali, tinha ganhado uma Libertadores, acho que 90 e poucos, né? Enfim, até depois caiu ali em 2001, acho, se eu não me engano, caiu. Mas... tava fácil, estamos dos meus 10 amigos ali de infância, da galera que jogava bola comigo, 9, cara, eram gremistas, só eu era colorado. Então, eu queria ser o contra, eu queria ser o cara que contra-argumentava. Gente, eu tô falando de quando eu tinha 5, 6 anos de idade, tá? Não tô falando, eu não tinha nenhum discernimento prático do que é o futebol, do que é essa paixão de ser colorado. E a outra teoria é porque, assim, o meu pai não é um cara que gostava muito de futebol. Eu lembro que tem 2 momentos específicos em que a gente se uniu pra ver futebol. Foi na Copa do Mundo de 2002, que a final foi dia 30 de junho de 2002, meu aniversário, inclusive. A gente tá gravando hoje, é dia 25 de junho, daqui a 5 dias é meu aniversário. Dia 30 de junho de 2002 foi meu aniversário. E a gente viu a final da Copa do Mundo, aquele penta, numa madrugada, e foi um dos poucos momentos em que eu tive realmente uma proximidade com meu pai com o futebol, porque ele não é um cara que foi de acompanhar e tal. E um outro momento que a gente teve foi, cara, a final do Gauchão, agora eu não vou lembrar de qual ano foi, mas talvez tenha sido 2000, 2001, 2002, por aí, que foi Inter e 15 de novembro, cara.
Foi uma 2002. final, eu não lembro que ano foi isso, tá? Mas eu lembro que foi Inter e 15 de novembro. Que o meu pai, eu não sei por que aquele ano ele engajou naquele gauchão. E assim, na final, ele gritava e vibrava e chupa, não sei o que, lá, eu... Meu pai é colorado, eu não sabia disso. Tipo assim, foi um outro momento especial com meu pai. Essas são as 3 teorias que eu tenho de como eu virei colorado na infância. Mas o momento em que, de fato, eu me entendi como colorado foi quando eu comecei a... Quando eu entrei no ensino médio. Que daí eu comecei a me relacionar com uma galera que, de fato, era de torcida. Tipo assim, os guris que iam na camisa 12 lá, já depois, né, perto do título mundial, logo depois do título mundial, a galera que era engajada com torcida, os guris que iam na camisa 12, começaram a me explicar sobre torcida, me levavam pro Beira-Rio, pro entorno, né, porque assim, eu não tinha dinheiro pra entrar no estádio, apesar de que não era tão caro quanto hoje os ingressos, mas me levavam no entorno do estádio. E eu lembro que daí, cara, comprei minha primeira camiseta do Inter no Camelô, aqueles que vendiam até hoje, né? Vende ali na frente do Beira-Rio, comprei uma camiseta, assim, do Agora Inter não é mais branca. camelô, agora é Shopee. Não, mas ali na frente do Beira-Rio acho que continua sendo camelô. É aquelas camisas do varal, né? Do pendura em varal, que é nada a ver com o original. Mas foi uma primeira camiseta que eu tive, assim, do Inter. Foi indo com essa galera e, cara, comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a aprender as músicas da época da Camisa 12, depois, né, que a Guarda Popular foi criado, o da Guarda Popular também. E, cara, comecei a pegar gosto pela coisa, até que a primeira vez que eu entrei no estádio, e isso é uma história muito legal. Como eu comecei a andar com essa galera, eu estudei no Parobé, pra quem é de Porto Alegre tá ligado que é um colégio bem grande, é público, mas é bem grande aqui em Porto Alegre. A gente ia de galera lá pros jogos no Beira-Rio e tal, a maioria da galera entrava, eu não. E como eu não entrava, eu ficava na rua com a galera que ficava ali trabalhando, ficava ali no entorno, bebendo. Eu era menor de idade, não façam isso, crianças, mas eu ficava lá bebendo no entorno do estádio e Quem numa nunca, dessas né? fiz amizade com a galera que era ambulante, que vendia bebida ali. Eu comecei a ajudar o pessoal e comecei a ganhar uma grana ali e tal, de trabalhar com o pessoal vendendo bebida, ajudando a galera nas barraquinhas ali do entorno e fazendo uma graninha. Numa dessas, cara, em 2006, na final da Libertadores, Inter e São Paulo. Nunca esqueço, cara, esse dia. Um frio. Eu fui juntando, porque eu sabia que, cara, se o Inter fosse pra final, eu tinha que estar lá dentro. Isso era inevitável. Então eu fui juntando grana, fui juntando, acho que eu juntei uns R$200. Porque, pô, falando de 2006, né, era uma grana boa. Então eu juntei uns R$200 pensando, bom, vou comprar o ingresso, né, pro jogo, como eu via sempre, como eram os movimentos de bilheteria. Fui pra bilheteria, logicamente não consegui. Na época, você comprava ingresso de forma física, né, gente? Parece que fazer os maias e os incas. Então, tu ia para a fila da bilheteria, esperava horas na fila para chegar a tua vez e tu não conseguir. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. Eu não consegui comprar. E pensei, bom, conheço vários amigos cambistas, né? Tem uma galera. Também não façam isso, crianças. Tenho vários amigos cambistas. Vou falar com os caras e ver se eu consigo. Então cheguei, bem cedo, no dia do jogo, ajudei a galera a montar as barraquinhas e os cambistas começaram a chegar. Aí falei com um dos caras, falei, olha só, tu me tem algum ingresso aí por R$200? Ele, R$200, tu não pega nem a QR Code do ingresso, R$200. E assim, sei lá, o mais barato na época tava 400, alguma coisa assim. Eu sei que o cara não conseguia me fazer por R$200. Ele falou, mas se sobrar alguma coisa, se alguma coisa, se eu ver que começou o jogo aí, eu vou ficar com o ingresso na mão, fica de prontidão que eu te vendo por 200. Eu, tá, beleza. E aí, cara, começou, chegou perto da hora do jogo e eu ali enchendo o saco dele, né? Cara, por favor, tem ingresso. E o cara, não tem, eu tô vendendo ainda. Acho que deu uns 10 minutos do primeiro tempo, 15 minutos. Ele, cara, tá muito frio. Tava realmente frio aquela noite. Tá muito frio. Tu ainda tem aqueles 200? Eu falei, tenho. Aí ele foi lá e me deu. Não sei se era verdadeiro, se não era. Por quê? Porque quando eu cheguei na catraca pra entrar, não sei se vocês lembram daquele jogo, se vocês estavam naquele jogo, mas foi uma confusão gigantesca pra entrar. Muita gente pulou a catraca, porque tava atrasando. O Inter não tava dando conta de ler os ingressos, né? E a galera acabou se embolando e muita gente entrou com 20, 25 minutos de jogo no primeiro tempo. E eu fui um desses caras que pulou a catraca, mesmo com o ingresso na mão, porque eu era tão magrinho, tão pequenininho, que no meio daquela confusão eu consegui pular a catraca e sair correndo.
Então eu pulei a catraca e saí correndo. Na época, em 2006, já não existia mais a Coreia, mas o fosso e toda aquela parte onde era a Coreia existia. Então eu me mandei pra lá e fiquei tentando ver o jogo, logicamente sem nenhum sucesso. Até que um senhor muito querido, que eu não sei quem é, viu que eu tava ali tentando e pulando, tentando enxergar o jogo, me colocou na cacunda dele, isso nos 30 minutos, 30 e poucos do primeiro tempo. E a partir dali eu consegui assistir todo o jogo na cacunda de um senhor que eu não sei quem é e que estava extremamente bêbado. E aí, cara, essa foi a minha primeira vez no estádio Beira-Rio. E aí eu vi aquele título de 2006. Cara, acho que foi uma das maiores epopeias da minha vida. Foi um troço fantástico, espetacular, assim. E a partir daquele dia, a lembrança concreta que eu tenho de que eu nunca mais quero deixar de viver essa loucura. Tipo, a partir daquele dia, foi o momento em que eu pensei, cara, que do caralho ser colorado. Que foda, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E aí, cara, a partir daí, eu continuei ali vendendo coisas, ajudando a vender as bebidas, juntando dinheirinho pra continuar indo nos jogos. Claro que não ia com a frequência que eu gostaria, porque eu acabava sempre trabalhando ali na frente. E a partir daí começou a minha loucura, de fato, pelo Internacional. A partir dali eu deixei de gostar de futebol e comecei a gostar do Inter. Essa é a verdade. Muito massa. Sensacional também ser o teu primeiro jogo ter sido na final da Libertadores, né? Pô, isso é... Isso é um troço incrível, cara. Foi de qualquer jeito, pulou a catraca e foi. Exatamente, essa foi a loucura, talvez uma das maiores que eu já fiz aí pelo Inter. Mas, Fernando, eu queria saber de ti também, porque tu morava no interior, né? Durante encharqueadas, se não me engano. Aí, até meus 18 anos, realmente. Até os 18 anos. E também saber, assim, porque o Luan era um metido ali do pátio, né? Mas como é que é se tornar colorado do interior? Então, eu não tenho lembrança também, assim como o Luan, de quando eu me tornei colorado, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui colorado. Não tive uma opção, uma escolha, tipo, vou escolher um time de futebol. Até porque meu pai, meu falecido pai, ele era colorado, ele era cônsul ali da região de Charqueadas e me levava em muitos jogos, né? Então, desde que eu me conheço no meu desenvolvimento como pessoa, eu já estava sempre indo pro Beira-Rio. Pequeno, ele me comentou, inclusive, que me levava de fralda quando eu era criança. Eu lembro daquele jogo da final do Gauchão de 2002 também. É a minha primeira lembrança de um título do Inter. O Lu até comentou também que o pai dele estava engajado nesse jogo. Eu lembro meu pai muito emocionado, né? Porque eram momentos muito difíceis pro Internacional, começo dos anos 2000 ali, fim dos anos 90, né? Mas eu não tenho uma lembrança específica. Para mim, eu sou colorado desde sempre, sabe? Não tem algo marcante que eu possa dizer, a partir daí eu me tornei colorado. Mas em 2008, mesmo no interior, eu comecei a pegar caravana, comecei em todos os jogos do Inter, principalmente Ana Popular e tudo mais. A partir de 2010 me mudei para Porto Alegre e também continuo indo em todo jogo, né? Então, o Inter mesmo no interior e aqui em Porto Alegre sempre fez parte da minha vida de uma maneira muito intensa. Pô, muito legal. Cara, a primeira lembrança que eu tenho no Beira-Rio, né, já que o Lua trouxe essa de 2006, foi em 2004, que eu acho que possivelmente tenha sido o primeiro jogo que eu fui, que foi justamente o Grenal do Gol 1000, né, com o gol do Fernandão. Eu não lembro exatamente o que acontecia, né, do jogo, acho que não tinha nenhuma visão, assim, específica sobre futebol. Antes, assim, diferente do Luan, eu estudei no Colégio Anchieta, que é um colégio de elite aqui de Porto Alegre. E, cara, a maior parte dos meus colegas eram todos gremistas, né? Porque é um clube mais elitista, assim. E, nossa, eu sofria muito quando eu dizia que era colorado, assim, a ponto de que na época eu gostava mais de ver e jogar basquete, né? Eu dizia que eu torcia pelo Oscar, né? Aquele jogador de basquete que jogou no Flamengo, jogou uma penca de time. Então, nossa, eu até fugia, assim. Mas aí 2004 foi onde a minha família inteira foi pro Beira-Rio assistir o Grenal. Não sei porquê, a minha bisavó era muito colorada, a dona Romalina, até tem algumas camisas que eu ponho o nome dela. Cara, assim, ela fez com que todo mundo fosse junto, então foi minha bisavó, foi a minha avó, meu avô, minha mãe,
né? Meu pai, meus tios, foi uma galera. Tipo, a família é tão colorada que nem tinha camisa do Inter, assim. A minha avó pegou uma camisa vermelha e colou aquelas coisas que via na Zero Hora, com o símbolo do Inter por cima, que era um Grenal, né? Então vinha, tipo, umas bandeirinhas, assim, na Zero Hora. E aí foi todo mundo com a camisa colada, assim, lá pra ver um jogo na Superior. E a lembrança que eu tenho não é nem do Gol 1000, é do Bandeirão da Superfico, tá ligado? Eu lembro que foi muito legal o Bandeirão ter sido esticado, eu ficava correndo pra debaixo do Bandeirão e voltava, assim, essas coisas bem de criança. Achei, foi uma lembrança muito boa. E depois, no intervalo, comer um cachorro quente ali no antigo Beira-Rio. E são essas duas lembranças, assim, que me vêm à cabeça ali. Tu falou do Oscar, né? O Oscar era o Oscar Schmidt, que eu vou trazer uma curiosidade inútil pra vocês, mas o Oscar Schmidt que é irmão do Tadeu Schmidt, né? O apresentador lá, que era do Fantástico, dos Cavalinhos. Mas, Mu, eu fiquei com uma dúvida também. Tu virou colorado, então só depois de 2004, só na parte boa. É isso mesmo? Só na virada da parte boa. Só na virada da parte boa. Eu diria até mais, assim, porque ali eu comecei tipo, de estar feliz sendo colorado, assim, né? Porque antes era meio que um encargo de família, né? Tipo, meus tios eram gremistas e meu pai fazia questão que eu fosse colorado, assim, porque ele era colorado e tal. Apesar do meu pai ser, assim, um péssimo colorado, caso meu pai esteja escutando. Não entende nada de futebol, assim. Ele gostava do atacante ele gostava do Gil. Lembra aquele cara que jogou no Inter, acho que em 2008, por aí. Ex-Cruzeiro e Corinthians, era ótimo. Ele achava um ótimo atacante. E aí, quando ele me falou isso em 2008, eu notei, assim, caiu aquele cristal, assim, do pai herói, que sabe tudo, assim, meu pai não sabe nada de futebol. A gente gostava de uns jogadores... Cara, eu lembro que o primeiro jogador que eu adorava era o Chiquinho. O Chiquinho lá de 2002. Chiquinho. Nossa. Lateral esquerdo, canelinha de vidro, né? Como se machucava. Total. Mas eu adorava, meu. Não sei porque eu fui um tempo lateral esquerdo na Várzea. Sim, um péssimo exemplar de lateral esquerdo, mas eu fui um tempo. Então eu não sei se é por causa disso, mas eu adorava ver o Chiquinho jogar. Ele era rápido, meu, dribladorzinho, assim, magrinho e tal, mas quebrava pra caramba. Eu lembro que eu gostava dele sem nenhum motivo, era de graça, assim, que eu gostava do Chiquinho. Eu lembro, esse foi o primeiro jogador que eu falei, que cara bom, né, que cara legal. E depois eu lembro de gostar muito do Márcio Mossoró. Eu não sei por que também. Eu adorava o Márcio Mossoró, ver o Márcio Mossoró jogar. E de fato ele jogava bem, tá? Muita gente achava que ele era bagno, mas o Márcio Mossoró jogou muito bem. Então esses dois jogadores foram os primeiros que eu lembro, assim, de forma inocente, né? Porque antes deles veio o Fabiano, né? E eu vi o Fabiano jogar, mas eu entendia a importância do Fabiano, assim, né? Pro Inter e tal. Mas, tipo, eu olhava o Chiquinho, olhava o Mossoró e como eu gostava dos caras por nada, assim, de graça. Cara, o primeiro jogador que eu lembro que eu gostava muito, não sei se vocês lembram dele, era o Fernando Baiano. Ele jogou, acho que em 2002, até ele fez o segundo gol, né, contra o Paysandu lá. Isso mesmo. Eu adorava o Fernando Baiano. Mas esse jogo contra o Paysandu, cara, que o Inter quase foi rebaixado, né? Teve uma combinação de resultados ali. Eu acompanhava, mas não entendia muito bem direito. Esse jogo eu, inclusive, não vi. Eu tava na casa da minha mãe e meu pai me ligou bêbado, chorando, desesperado. Tipo, a gente não foi rebaixado, ganhamos de 2-0. E eu, tipo, meio sem entender o que significava, mas entendia que ele tava muito emocionado, né? Pra tu ver o que o Colorado passava no começo dos anos 2000. A minha memória me trai, ou o Yarley estava no Paysandu em 2002? Acho que não, né? Acho que ele chega em 2003 no Paysandu, né? Porque o Yarley, ele surge ali no Paysandu, assim, pro Brasil, né? Que até o Paysandu jogou uma Libertadores, se eu não me engano. O Paysandu era um time mais forte da época, né? Mas, pá, depois a audiência com certeza vai lembrar se ele tava ou não. Não quero olhar no Google pra não estragar a magia do boteco. Mas eu lembro, na minha cabeça o Yarley tava naquele jogo de 2002. Mas eu não sei se ele tava. Esse eu não vou lembrar também. Eu sei que em 2013 ele tava porque o Paysandu tinha ganho a extinta Copa dos Campeões, né? Que deu direito a jogar Libertadores, se eu não me engano. Isso mesmo. Que depois ele vai pro Boca, ele faz uma baita Libertadores. Exatamente. Né? E ele vai pro Boca depois. E joga o Mundial pelo Boca, né? Isso que é o cara, joga o Mundial. Eu acho que até que o Paysandu ganhou na Bomboneira, se eu não me engano, de 1-0. Ganhou lá. Acho que o gol foi do Yarley, inclusive. Não tenho certeza, mas a minha memória diz que é isso que aconteceu.
né, que eu não me lembro de ter um jogador muito, muito antigo, no caso, sentido antes de 2006, né, o Inter pré-2006, de ser um jogador que eu admirasse, porque realmente eu não acompanhava muito, né, era mais o sentimento, mais alguma coisa de jogos mais importantes, porque eu realmente vinha acompanhar o Inter mesmo, de assistir todos os jogos, de ir pro Beira-Rio, a partir também dali de 2006. Então, acho que o primeiro jogador que eu olhei assim e pensei, caraca, como esse cara joga foi o Pato. Nossa, sim. A estreia É. dele foi um absurdo. Não, foi um absurdo, assim, era aquela coisa de querer ver o jogo porque o Pato ia jogar, assim. E vendo o que foi a trajetória dele, né, a carreira dele, não dá pra entender. Tu vê aqueles primeiros jogos e tu pensa assim, tipo, tá, ele foi A lesão, super né? importante no Inter. Muita lesão, né, e tudo mais, mas Mas, cara, mesmo, ele se ele entregou dava bem muito mais. pra mídia, né? Ele se entregou muito Exato. pra mídia, assim. Pra imagem dele, né? Cara, aquele jogo contra o Palmeiras, eu lembro que ele passou na TV aberta, assim, porque na época, gente, era difícil a gente ter acesso a jogos do Inter. Existia um troço chamado pay-per-view, que até hoje existe e tal, mas era a única forma, era tu assinar um pay-per-view pra ver os jogos do teu time. E, logicamente, eu não tinha esse pay-per-view. Então, aquele jogo especificamente, quando era com times lá do centro do país, geralmente a Globo passava, né? Quando era assim, domingo, 4 da tarde. E aquele jogo foi TV aberta. Cara, quando eu vi o guri jogar, ele arregaçou, ele matou o jogo. Ele tinha 16 anos de idade. Era um troço impressionante. E ele jogou um jogo e foi pro Mundial. Ele jogou só aquele jogo. E depois foi pro Mundial. E no Mundial fez aquele troço com o ombro, fez gol no Mundial. Cara, que bizarro. Aí eu pensei, meu Deus, é o novo Nilmar, tá ligado? Porque o Nilmar era outro. O Nilmar, eu era completamente apaixonado pelo Nilmar. O que eu vi o Nilmar jogar em 2005 é um troço absurdo ali, inclusive, né, pelo Corinthians. 2005, Infelizmente. que é a minha lembrança. Tipo assim, ele jogou ali em 2003, 2004, né, pelo Inter. Não, ele chega em 2004 agora, não lembro se é 2003 ou 2004. Mas ele joga pelo Inter e tal. Eu lembro daquele golaço que ele faz contra o Corinthians, mas no Corinthians é uma memória muito viva, que ele jogava, assim, né. O Inter tinha aquela leva lá com o Nilmar, o Daniel Carvalho, os gêmeos, Diego, Diogo. Aquela época era legalzinha ali. O Inter não ganhou nada, mas ganhou o Gauchão, mas não né, era uma leva boa. Mas o Pato era um absurdo. Quando o Pato surgiu, eu pensei que era o novo Nilmar do Inter, que, cara, ia ser o melhor do mundo. E depois, bom, se entregou pra mídia, como eu disse, mas o surgimento do Pato foi uma loucura. Não, o início do Pato no Milan também foi um absurdo. Porque o que ele jogava naquele time também, assim, ele chegou lá com 18 anos e virou titular absoluto até começar essa sequência de lesões. Então, por isso que a gente diz, né, que o Pato podia ter sido mais. Tipo, ele foi muito importante em todos os times que ele passou, né, tirando esses mais finais, assim, mas até no São Paulo ele teve momentos importantes ali. Mas ele nunca chegou ao que poderia. A gente tá gravando, né, esse podcast aqui no dia 25 de junho. E nesse exato momento eu tô vendo aqui o Mundial de Clubes. Eu preciso falar sobre isso. Porque eu tô olhando o jogo do Fluminense e o Mamelodi. Aliás, que time legal. Não. Mamelodi, Ô, Luan, não faz isso, Luan. Não fala eu quero baixar a vibe desse podcast. Eu não suporto ver o René jogando Mundial. Ou ele é um gênio e tinha um plano, ou ele tem um rabo do tamanho do rabo do Renato. Porque, cara, é inacreditável ele entregar aquela Libertadores. Muita gente bota na conta do Valência. Talvez ele tenha uma parcela de culpa, até uma grande parcela de culpa. Mas, pra mim, um dos principais responsáveis por aquela Libertadores é o René. E aí agora o cara tá jogando o Super Mundial, que era pro Inter, tá? Cara, eu fico muito puto com essas coisas. Muito puto. Nonato também. Nonato não tem nada a ver com a história, mas sobrou pra ele também, entendeu? Cara, inacreditável. Inacreditável. O René tá jogando no Super Mundial. Eu só precisava desabafar sobre isso. Eu te entendo. Porque eu revi aqueles lances do jogo contra o Fluminense algumas vezes pra me torturar. E, cara, eu não consigo entender porque o René chegou inteiro na bola do gol de empate do Fluminense. Chegou antes. Ele chega inteiro, exato. Chegou antes da bola. bola. Inteiro e cai pra dentro do goleiro com a bola e tudo. Inacreditável. E eu tenho uma teoria muito boa que sem o René,
o jogo de ida teria sido 0x0, né? Porque ele entrega os 2 gols pro Fluminense e dá assistência pros 2 gols do Inter, né? Então sem o René teria sido 0x0 aquele jogo. Mas vamos lá, vamos seguir na vibe deprê aqui. E eu quero saber de vocês qual foi a maior tristeza que vocês já viveram com o Inter. Não, isso aí não tem nem o que falar, né? Eu tenho 2 e até hoje, quando me perguntam isso, eu elenco elas sem um ranking, porque eu acho que elas dividem o primeiro lugar. Por motivos diferentes, né? Essa do Inter Fluminense, ela foi a minha primeira grande decisão como um repórter esportivo. Eu sou radialista já há mais de 12 anos, mas comecei a trabalhar com esporte em 2023. Pouco antes do Inter ir para aquela semifinal. Então, aquela foi a minha primeira grande decisão como um repórter dentro do Beira-Rio. E se o Inter ganha, a gente já iria pro Rio de Janeiro para fazer a final. Então, assim, a gente já tava eu trabalhei na Rádio Inferno, né, por muito tempo, e a rádio já tava com as passagens para comprar, pré-reservadas, para ir pro Rio de Janeiro e fazer a cobertura da final. Então eu tava em êxtase. Quando o Mercado faz o gol no Beira-Rio, eu choro que nem uma criança. E quando a gente toma aqueles 2 gols em 10 minutos, é um silêncio. Assim, aquele jogo não teve vaia, não teve xingamento, não teve nada. Teve um silêncio sepulcral, parecia um velório. Eu olhava as pessoas e todo mundo indo de cabeça baixa embora, sem falar uma palavra. Ouvia-se os pássaros batendo as asas, porque ninguém falava nada. Foi um velório. E aquilo foi muito triste. Foi o pior pós-jogo que eu fiz. A gente fez um pré-jogo de não deu nenhuma hora, um pós-jogo de não deu nenhuma hora, porque a gente ficou realmente todo mundo muito, muito abatido. E esse foi um dia muito triste. Mas eu acho, alguma coisa assim em mim acha que esse não foi o pior. E sim o Edenilson. O Edenilson, 41 anos, pra mim, talvez tenha sido pior. Porque eu não vi que o gol foi anulado. Caralho. O Edenilson faz o gol. E eu tava... Era pandemia, né? A gente não podia se reunir com muita gente, assim, né? Então, aquele jogo foi com portões fechados, né? Ninguém pôde ir pro Beira-Rio, porque era pandemia. Então tava eu, mais um amigo meu, Eduardo Mendonça, grande ator aqui de Porto Alegre, um dos meus melhores amigos. E, cara, eu tava vendo o jogo com ele, e ele mora no 4º andar de um prédio sem elevador. Então, quando o Inter faz o gol, eu abro a porta, desço os 4 andares correndo, porque tinha uns gremistas lá embaixo secando os gols do Inter que foram anulados, né? Enfim, os lances de arbitragem irregulares, eles ficavam secando e gritando e estavam insuportáveis, eu tava muito puto. Então, quando o Edenilson faz o gol, eu desço e gritando os 4 lances de escada, os 4 andares de escada, vou pra frente, vou lá pro térreo e começo a gritar, cadê o gremista, filha da puta, não sei o que, olha o cara quieto, e eu gritando, só que eu tava percebendo que eu tava gritando sozinho. Que, tipo, tinha alguma coisa errada, tipo, não é possível só eu tô feliz aqui, ou esse prédio só tem gremista, ou só eu tô gritando. E meu amigo tentando me ligar desesperadamente pra me avisar que o gol tinha sido anulado, só que meu celular ficou lá em cima, no apartamento dele. Então, cara, quando eu volto e vejo que o gol foi anulado, eu começo a chorar em posição fetal no sofá dele. Eu agarro meus 2 joelhos e começo a chorar. E eu não paro de chorar, acho que por umas 2 horas. Por quê, cara? Porque o São Paulo tinha feito o mais difícil, que era ganhar do Flamengo. São Paulo tinha ganhado o Flamengo, eu achei que isso não ia acontecer. Eu achei que a gente ia ganhar o jogo e o Flamengo ia ganhar o dele e ia ser campeão. Mas o Flamengo perdeu na última rodada. E o Flamengo foi campeão olhando o jogo pela tela do celular. Cara, isso tudo me descompensou, porque tinha todo o estresse traumático que foi a pandemia, né? Aqueles anos, aqueles tempos difíceis que foram a pandemia. A gente teria uma alegria no final daquele ano. A gente seria tetracampeão brasileiro. É um título que eu não quero morrer sem ver, entendeu? Quero ver o Inter ser campeão brasileiro. Pelo amor de Deus. Tipo assim, nem ligo muito pra Copa do Brasil. Acho que a Copa do Brasil é uma competição que não foi feita pro Inter. Mas o Brasileirão, eu já vi o Inter dar na trave tantas vezes, de formas tão cruéis, que a gente tem que ganhar um campeonato brasileiro, entendeu? Então, pra mim, eu acho que a mais dolorida foi ali 2020/21, sabe? Esse campeonato brasileiro. Fluminense foi do ida. Cara, pior que eu tenho uma lembrança horrível também desse dia.
porque eu tava assistindo em casa esse jogo, Luan, e eu tava com delay, porque eu tava vendo por streaming. E no momento que o Inter faz o gol do Edenilson ali, teve uma gritaria, eu morava na Cidade Baixa, teve uma gritaria, e pra mim não chegava nunca o gol. E eu ficava ali esperando. Quando saiu o gol, eu comecei a comemorar, já deveria até ter sido anulado, né? Eu comecei a comemorar igual um imbecil em casa, daí foi passando mais uns minutos ali, infelizmente anularam, eu fiquei desolado também. Mas não foi meu momento mais triste com o Inter, né? Pra mim, nada supera o rebaixamento de 2016. Foi algo inacreditável, que eu ia sentindo rodada por rodada, né? Sim. Todos os jogos era aquele desespero, com chance até a última Tinha um agravante, rodada. Bera. Tinha um agravante que era o Grêmio sendo campeão da Copa do Brasil. Eu tenho uma verdade. história depois excelente pra contar, que é excelente como história, mas péssima como Colorado, pra contar sobre isso, mas depois eu conto. Mas esse 2016 teve o agravante do Grêmio ainda ser campeão da Copa do Brasil. Verdade. Mas pra mim realmente o rebaixamento foi mais dolorido, porque foi toda a rodada era aquele desespero, sabe? Aquele jogo que a gente ganha do Cruzeiro, acho que foi a penúltima rodada, né? O último jogo no Beira-Rio, que foi uma partida horrorosa ali, o Inter ganha, acho que foi um gol do Valdívia, se eu não me engano. Cara, foi um último suspiro ali e depois deu tudo errado, tá? Contra o Fluminense, de novo, né? Contra o Vitória, adversário direto. O Vitória era o adversário direto, mas o Inter acabou sendo rebaixado na partida contra o Fluminense, que foi fora de casa. Eu lembro que o Inter não tava jogando nada. Tem um pênalti pro Fluminense, o Danilo, se eu não me engano, defende. Naquele momento eu fiquei, tá, beleza, vai dar um ânimo pro time e tal, e nada fazer aquele time jogar bola. E o Inter chegou a ser líder daquele brasileiro. É verdade. O Inter foi líder. Depois o trator do Argel, tudo desandou. É verdade. Mas o Inter foi líder daquele campeonato brasileiro. Rapidamente, antes de tu falar a tua maior frustração, 2016 foi o seguinte. Era solteiro, né? 2016. Aí eu dividia apartamento com 2 amigos. Os 2 gremistas, né? Eu tenho bons amigos, mas todos eles escolhem muito mal os seus times. Vocês são os únicos amigos que eu tenho que sabem, os poucos amigos que eu tenho que sabem escolher time. Mas na época eu morava com 2 gremistas. E, cara, gremista chato, corneteiro e tal. E eu lembro que o Inter tinha sido rebaixado contra o Flu e na quarta o Grêmio jogaria contra o Atlético Mineiro, o segundo jogo da final, então seria campeão com o pé nas costas. E eu pensei, cara, eles vão pra Guete. Então, de fato, eles foram pra Guete. E eu não quero estar em casa quando eles voltarem. Ou não quero estar desacompanhado, ou não quero estar acordado quando eles chegarem, porque eles vão me incomodar pra caralho, entendeu? Eles vão me encher o saco, vão me cornetar, então eu não quero. Pensei eu o quê? Vou transar. Eu tava conversando com uma menina, uma gata, meu, professora de polidense e tal, bailarina, linda. E a gente tava horas marcando de sair. E eu escolhi o quê? Sair no dia de Grêmio e Atlético Mineiro. Porque se o Grêmio fosse campeão, ao menos eu teria transado e estaria feliz, entendeu? Então, a gente saiu, foi num barzinho, eu morava na... e detalhe, eu morava na Zenha, na frente da concentração da Geral. Meu prédio era na frente da concentração da Geral ali na Zenha. Então eu tava fodido, entendeu? Então eu fui olhar o jogo num barzinho ali, que tinha bem no pé do meu prédio ali. Eu tava olhando o jogo, de cano de olho, conversando com ela, papai, vem, pum, olhando de cano de olho. Aí o Grêmio faz 1, eu, larguei de mão. Aí faz 2, aí faz 3, aí foi campeão e tal. E aí começou a bater a bad quando o Grêmio de fato foi campeão. Porque eu tava na Zenha, o bairro deles lá, né? Então, começou os caras a buzinar, se sair na rua e não sei o que, lá. E a guria super interessada em mim, sabe? E eu, puta merda, cara, que péssima escolha de data, de dia pra sair com alguém, né? E aí eu interrompo ela meio que eu me falo, vamos subir pro meu prédio, vamos pegar umas cervejas aqui. A gente pegou umas cervejas, vamos subir lá pro meu apartamento, porque tinha muita comemoração na rua, eu não tava afim de ver aquilo, entendeu? Eu já tava muito mal. Então a gente subiu pro meu apartamento, e aí, cara, papo vai, papo vem, não sei o que, a gente começa a ficar, a gente vai pro quarto, e, o guerreiro não sobe. Não vai de jeito nenhum. Não tem aquele dia, acho que nem Tadalafila eu conseguiria, porque é azul, entendeu? E aí, azul ia me lembrar Grêmio e eu não ia conseguir. Então, o guerreiro não subiu aquele dia.
E a guria ficou muito puta comigo, muito puta, a ponto de pedir pra eu levar ela em casa. Ela morava em Viamão, e eu tinha moto, tava frio aquele dia. Então fui até Viamão, não transei. Tava triste que o Grêmio foi campeão, triste que o Inter foi rebaixado. Quando eu volto pra casa, tô guardando a moto na garagem, eles estão chegando, junto comigo, os guri, e ainda tem que ouvir corneta. Então assim, 2016 foi terrível, cara. Foi terrível também. Até acho que não foi a pior como sensação, porque a partir daquele momento eu já tava vendo uma tragicomédia, eu já tava dando risada do que tava acontecendo, entendeu? Só que foi terrível, cara. Foi terrível. Que história desgraçada essa do Grêmio e do Inter rebaixado 2016. É uma história de quedas, né? Exatamente. Exatamente. O Inter se ergueu depois, já eu não. Cara, o meu momento mais, tipo, esses momentos de vocês, assim, são terríveis também. Mas eu tava muito confiante na Copa do Brasil de 2019. A gente foi junto nesse jogo, né, amor? Sim. Cara, eu tava muito confiante lá. Porque a trajetória do Inter na Copa do Brasil tinha sido muito difícil já. A gente tinha pego um Palmeiras que tava, sei lá, aquele Palmeiras do Filipão, que ficou um turno inteiro invicto e passou nos pênaltis. Depois a gente deu um show contra o Cruzeiro, o golaço do Guerreiro, né? Aquela duplinha Guerreiro e Nico Lopes. Cara, foi um jogo absurdo também. E o Grêmio foi eliminado pelo Atlético Paranaense, horas antes. Exato. E, tipo, cara, chegou contra o Atlético Paranaense, a gente perde lá a primeira partida e só dá pra escutar a torcida do Inter cantando o jogo todo. E era aquele negócio, em casa a gente resolve. Em casa a gente resolve. Ficou essa coisa, em casa a gente resolve. Chegou o jogo, meu. E aí o Inter não produz nada. Tipo, um jogo ruim, assim, e um jogo que foi... A tensão no estádio foi aumentando, assim, até que sai o segundo gol deles lá do camisa 7, né, que ele dribla o Sobis, o Cirino, né, que depois veio jogar aqui também. Ou jogou antes, sei lá. Foi antes, né, jogou aqui o Cirino, dá um drible desconcertante no Sobis e no Edenilson e marca o segundo gol, assim, no final. Cara, aquele momento lá eu fiquei muito mal. Tipo, era uma coisa que não dava pra acreditar, porque, pô, a gente tava no Beira-Rio, tipo, o Inter vinha de uma sequência absurda, sabe, vinha jogando bem, né, com aquele time do Odair, bem mais ou menos, né, porque, né, a gente sempre falava muito sobre o legado que o Odair deixou, né, dos 3 volantes ali, do esquema do Inter jogar de uma maneira mais reativa e tal, a gente reclamava já bastante na época, mas, pô, aquela Copa do Brasil lá me deixou mal. Cara, aquilo... Eu tinha apagado completamente da minha cabeça, cara. Essa final de 2019, porque eu acompanhei essa Copa do Brasil, todos os jogos eu fui no estádio também, né? Todos os jogos eu fui no Beira-Rio. E eu lembro que eu fui mais cedo na semifinal do Inter e Cruzeiro pra ficar ouvindo o jogo do Grêmio e do Atlético Paranaense, porque tava todo mundo falando, a porra da RBS zicou a tal da Copa dos Gaúchos, né? Vai tomar no rabo com Copa dos Gaúchos, zicou essa merda, entendeu? Porque se fosse Grenal, nós ia ser campeão. Tenho certeza que se o Grêmio tivesse ido pra final, em vez do Atlético Paranaense, a gente teria sido campeão. Mas, cara, aí eu tava ouvindo o jogo, aí os pênaltis, eu tenho um guri deles que erra lá, e o Beira-Rio vibrando, tava muito legal. O Inter arrebenta aquele jogo contra o Cruzeiro, faz um 3-0 com sobras, né? E eu penso, cara, vai ser um troço de louco. Aí vem na final, a gente toma esse revés. Mas o que eu ia dizer é o seguinte sobre isso, porque algumas poucas pessoas tiveram a oportunidade que eu tive, né? Porque eu fui assessor do Sobs um tempo, trabalhei no estúdio dele de podcast, fiz as redes sociais dele um tempo e tal. Hoje eu posso dizer que tem uma relação até de amizade com o Sobs. E aí eu cobrei ele por 2 coisas só, que acho que todo colorado queria cobrar do Sobs. Uma, o Mundial de 2010, que ele erra gol pra caralho. O que o Sobs erra de gols no Mundial de 2010, não sei se vocês já viram os compactos, mas o Sobs erra o gol embaixo da trave sem goleiro, assim. É um troço absurdo, gol que ele não costuma errar. E ele erra ali aquele jogo. Então eu cobrei dele isso. E cobrei também ele não ter ido marcar o Cirino, porque ele toma o drible e sai caminhando.
Eu falei pra ele, porra, Salles, tu chama de Rafa, né? Pô, Rafa, tu tomou o drible do Cirino, aquele drible cachorro do Cirino, e saiu caminhando. Ele, mas não era nem pra eu estar ali, né? Eu tava ajudando, quem tinha que correr não correu. No caso, né? O Edenilson. Não era nem pra eu estar ali. Eu falei, mas já que tu tava, por que tu não correu, infeliz? Porra, que saco, né? Era só ter corrido, não era pra estar ali, mas tu tava, então corre atrás do cara, não fica parado, não volta caminhando, sabe? Cara, esse jogo aí foi muito ruim, assim, porque eu cheguei tarde no estádio, eu entrei tarde, eu cheguei cedo, fiquei bebendo na rua, maldita lei que não dá pra beber dentro do estádio, então eu fiquei bebendo na rua até quase a hora do jogo. Quando eu entrei não tinha mais lugar, eu tive que ficar do lado da torcida do Atlético Paranaense, foi terrível, Tá louco. sensação merda, né? Ficar ouvindo os caras no meu ouvido o tempo todo. Mas enfim, também foi ruim em 2019. Obrigado, Mu, por desbloquear essa memória que já tava bloqueada na minha cabeça. E, cara, tem algum momento, assim, vamos tentar fugir do óbvio, tá? Mas um momento de uma alegria muito grande com o Inter, né? Pra gente terminar o podcast bem. Claro, tipo, ir pra títulos acaba sendo um pouco mais fácil, né? Tipo, as coisas mais... Mas tem algum momento que, sei lá, alguma partida específica ou algum título meio mais ou menos, assim, que vocês tenham vivido uma alegria, assim, uma grande alegria com o Inter? Penal do caixão, só vou dizer isso. A maior epopeia que eu vivi depois da minha primeira vez no Beira-Rio, né? Que foi o título do campeonato da Libertadores da América. O maior jogo que eu vivi dentro do Beira-Rio, sem sombra de dúvidas, foi Inter 4 Colo-Colo 1. Aquele jogo, não sei se vocês estavam no Beira-Rio, mas aquilo ali eu nunca vi a torcida vibrar do jeito que vibrou. Eu vou relembrar vocês, era a Copa Sul-Americana, a gente tinha perdido o jogo de ida pro Colo-Colo 2-0, né? por 2-0. A gente sai perdendo com uma cagada do Daniel. Era o Daniel, né? A gente sai perdendo por uma cagada do Daniel, que faz acho que um pênalti e tal ali. O Colo-Colo sai ganhando o jogo por 1-0, ou seja, 3-0 no agregado. O Inter precisaria fazer 4. Antes do jogo começar, eu tava de um lado de um cara muito doidão. O cara tava bebaço e fumava um cigarro atrás do outro. Tava eu e um amigo meu, o Nicolas, que o Mu conhece também, o Nicolas Ski. Tava eu e ele, e o cara dizia pra nós assim: meu, presta atenção, antes do jogo começar, isso é muito louco. Presta atenção, o jogo vai ser 4-1, o Inter vai sair perdendo e nós vamos fazer 4-1. E eu olhei pro Nicolas e o Nicolas olhou pra mim e nós, vai te fuder, aqui 4-1, nós vamos tocar esses caras, pra que sofrimento, não sei o quê. E aí começa o jogo, o Inter toma o gol logo no comecinho, o cara com um cigarro assim, pega no meu ombro e falou, não te falei que a gente ia sair perdendo o jogo, agora te liga, vai ser 4-1. Aí o Inter faz 1-1, beleza, faz 2-1, beleza, faz 3-1, eu olhei pro Nicolas, não é possível que esse nóia vai estar certo. Quando faz 4-1, cara, a gente tirou a camisa do cara, o Nicolas roubou o cigarro da mão do cara, começou a fumar, a gente levantou o cara pra cima, foi um troço espetacular. Sério, aquele 4-1 foi um bagulho muito bizarro, porque eu não esperava que o Inter fosse fazer aquela virada. Não esperava mesmo. E o Inter foi lá e conseguiu fazer aquela virada histórica. Depois eliminado pro meu lugar, infelizmente. Mas, cara, aquele jogo pra mim foi uma das grandes epopeias que eu vivi, fora os títulos, né, que eu vi. Mas aquele jogo foi uma grande epopeia. E claro, recentemente, esse último título do Campeonato Gaúcho foi o meu primeiro título cobrindo o Internacional, meu primeiro título dentro do gramado, e eu pude estar comemorando do lado dos caras com a taça, entendeu? Eu perdi todo o meu profissionalismo, desliguei o microfone e saí dando volta olímpica do lado do Bernabé, do lado do Wesley, abraçado na Alan Patrick. Tenho vídeos, tenho fotos disso. Pra quem quiser, vai lá no meu Instagram, lá, luansantos.s, tem vídeo deu com o Bernabé, com o Wesley, dando volta com eles bem louco, porque, cara, não tinha como, assim, meu primeiro título cobrindo o Inter atrás do gol, isso foi muito legal. Mas foi um título, né, como já é pra gente fugir do óbvio, como torcedor, esse 4-1 com Colo-Colo foi uma grande epopeia pra mim. Um baita jogo também, né? Eu lembro que o último gol, se não me engano, foi do Pedro Henrique. Isso, foi o Pedro Henrique. Pela direita, Tico. né? Fez um gol de Tico. E o teu, Fernando?
Cara, pra mim é o Grenal do Caixão, né? Não tem como. Foi um momento pra lavar a alma, eu acho. Era aquele. Foi logo depois daqueles anos que o Grêmio ganhava os Grenais do Gauchão, daí Inter empatava no Brasileiro, ganhava no Brasileiro, e eles ficavam dizendo que o Inter nunca ganhava deles e tal, não sei o quê, tananã. Depois veio o Super Grêmio, né, ali em, sei lá, acho que foi 2022, né, o ano. Sim, O o ano do Super Grêmio tá Grêmio. demais. Exatamente. Poder lavar a alma, o Tyson poder botar a cabecinha nele, assim, ele fala é espetacular. Oi, tem uma figura desse Grenal aí que tá no elenco ainda, né? Que é o Kaique Rocha. Caramba, é Ele, verdade. Que é ele um sem ótimo animador camisa de festas. chamando. Ele sem camisa chamando pra briga. Cara, aquela cena ali é incrível. É incrível. O Kaique O Rocha é Kaique um Rocha. ótimo animador de festas, né? Pá, demais. Eu quero Cara, eu contratar tenho. ele pro aniversário de 4 anos da minha filha. Vai ser o Kaique Rocha ali, o animador de festa. Ô, esse faltou na tua bio, né? Animador de festa. Ah, também fui. Não, é que se eu for botar tudo que eu já fiz na vida, né? Já Dá entreguei uma. remédio de bicicleta, já fui animador de festa, já fui DJ, já fui DJ de puteiro gay 30 a mais. Então, assim, muita coisa eu fiz na minha vida, né? Tenho umas historinhas pra contar. Eu tenho uma lembrança, assim, que era. Tipo, ela acabou sendo negativa, só pra. Né, mas naquele momento foi uma epopeia mesmo. Que foi em 2016, Inter e Curitiba. Que o. Não sei se vocês lembram dessa partida, mas que tava 0x0, o Inter já tava no Z4. E aí tem um pênalti pro Curitiba. E o Danilo Fernandes pega o pênalti, lança o Valdívia cai na área e dá um pênalti pro Inter. E o Vitinho converte e a gente sai do Z4 ali. E aí eu lembro que eu saí do estádio, cara, assim, tipo, em êxtase, assim. Cheguei no carro, botei na gaúcha, né, pra voltar escutando ali as entrevistas e tal. E o Danilo Fernandes lança na rádio, assim, aqui não vai cair, porra, não sei o que, dá uma fala assim, ô meu, eu comecei a chorar ali. E eu fui chorando de felicidade até em casa. Eu cheguei em casa, né, olhei pra minha mãe assim, mãe, eu não sei nem por que eu tô chorando. E fui pro meu quarto e fui dormir, tá ligado? Mas ali eu lembro que foi uma alegria absurda, assim, naquela vitória contra o Curitiba. Pior que o Vitinho jogou muito em 16, só que o Marinho lá no Vitória também resolveu ser sei lá, o Messi. Sim, sim. Era um ano que o Marinho tinha entrevista no Fantástico falando sobre o minimício aleatório, que era o nome do chute dele. Exatamente. Exatamente. velho. Então esse foi o Na Mesa com o F5. Agradeço a presença do Luan. Inscreva-se no nosso canal aqui no Spotify, deixe seu curtiu, sei lá como é que funciona no Spotify. E também nos siga no Instagram, @F5Colorado e @luasantos.s. Valeu, beijo, gente.